Oi lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E embora este não seja o primeiro vídeo postado, é o primeiro vídeo que eu tô gravando pro YouTube depois de anos e tá sendo um momento bem desafiador, mas também muito especial, porque no fundo isso aqui foi o que eu sempre quis, o YouTube, pra gente ter uma conexão mais próxima, mais profunda. E hoje o vídeo é um pouco diferente, porque eu quero contar pra vocês um pouco da minha história, também com a astrologia, para vocês me conhecerem melhor. Meu nome é Karen, atualmente eu tenho 32 anos, sou de Belém do Pará, nascida em pleno Círio de Nazaré, inclusive meu nome é Karen de Nazaré. Eu sou técnica em telecomunicações, engenheira de produção e astróloga. E a minha história com a astrologia, ela começou muito cedo, eu tinha ali entre 8 e 10 anos e eu era uma criança muito apaixonada pelo universo, pelos planetas. E o que eu acho mais mágico na minha trajetória é porque desde essa época eu já dizia que eu queria ser astróloga. Porque eu acredito que quando a gente nasce, a gente já sabe quem a gente é, para o que a gente veio ao mundo. Mas, dependendo da cultura que a gente está inserido, da nossa criação, a gente esquece disso. E comigo não foi diferente. A minha mãe, ela me deu a melhor criação que ela podia. A visão de alguém bem-sucedido para ela seria alguém com uma formação, com um bom emprego. Lógico que isso é um bom caminho mesmo, para muitas pessoas funciona, mas não foi bem o meu caso. Porém, como ela me criou dessa forma, eu acreditei que aquele seria o melhor caminho para mim. E eu fiz tudo certinho, tá? Eu fiz faculdade, eu me formei. Quando eu fiz 18 anos, eu fui logo trabalhar de carteira assinada. Só que isso funcionou bem até 2012. Eu achava assim que eu estava no caminho certo. E aí, em meados de 2013, eu comecei a ter muitas crises existenciais. Uma pergunta assim que rondava muito a minha cabeça: qual o meu propósito? Por que que eu vim ao mundo? E eu me perguntava isso porque eu não me sentia bem nos empregos que eu trabalhava. O meu curso na faculdade, por muitos semestres, eu não me sentia bem, não me conectava. Então foi uma época aí que eu fiquei muito perdida. Até que em 2018 eu não aguentava mais me sentir perdida, então eu iniciei o meu processo de autoconhecimento. E foi justamente através da astrologia, porque eu conheci o trabalho da Isabela Mesadri. Ela é uma super astróloga, é a minha maior referência de astrologia. Muita coisa que eu sei eu aprendi com ela, então eu a conheci através de um outro canal no YouTube. E aí comecei, né, a me aprofundar, comecei a fazer cursos, estudar meu mapa astral. E o meu mapa, ele me deu tanta clareza sobre mim que eu comecei a ter um despertar ali para comunicação, porque eu comecei a ter muita vontade de ser youtuber. Só que eu tinha muito medo do julgamento e aí, obviamente, eu não tive coragem de dar esse passo, eu achava que era besteira minha e deixei isso pra lá. Quando chegou 2020, que foi o ano da pandemia, foi um outro divisor de águas na minha vida. Eu chamo do fim da minha era CLT, porque eu estava num emprego que era muito difícil, muito tóxico pra mim. E eu saí de lá com uma cabeça diferente. E eu pensei assim, nossa, agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer as coisas do meu jeito, então eu decidi empreender. E eu até pensava em trabalhar com astrologia, só que o medo do julgamento, ele me travou de novo, então eu resolvi abrir uma loja online de cosméticos naturais. Só que no fundo, isso foi só uma desculpa para eu começar a trabalhar com digital. Lá no meu subconsciente, eu imaginei o seguinte, olha, se tu começar a vender algum produto na internet, tu vai ter que começar a gravar vídeos, a postar fotos, e aí as pessoas vão te julgar menos, afinal você está vendendo algum produto. É diferente de você ir para frente de uma câmera e falar sobre algum outro tipo de assunto. Eu, no meu subconsciente, arquitetei tudo isso. Eu não tive consciência desse processo, foi realmente depois de muita terapia que eu vim entender que eu fiz isso comigo. E, obviamente, não deu certo, né, essa loja, porque não era para ser. Quando algo não é para ser, não flui. E olha que eu investi muita energia, eu investi todo o dinheiro que eu tinha, comprei todo o estoque. É muito louco o que a sua mente pode fazer com você. Porque, gente, eu não fazia ideia que eu estava fazendo isso comigo. Naquela época fazia sentido aquela loja. Só que depois eu entendi que não era aquilo. E claro, como foi um processo difícil de eu me forçar a fazer algo que eu não queria e sem saber disso, eu comecei a ter muita crise de ansiedade e eu entrei em depressão. Eu fiquei 1 ano e meio em tratamento da depressão, fiz muita terapia, acompanhamento psiquiátrico, mas hoje eu entendo que esse foi um outro processo que eu precisei passar para realmente me conhecer melhor, para destravar ali alguns bloqueios. E conforme eu fui evoluindo no meu tratamento, eu comecei a trabalhar bastante essa questão do medo do julgamento, porque é algo que eu tô falando inclusive muito aqui no vídeo, várias coisas que eu tinha vontade de fazer e que eu não fiz com medo do julgamento. Então eu trabalhei muito isso com a minha psicóloga e aí eu entendi que eu queria sim trabalhar com a internet,
mas me comunicando. E aí eu decidi, em 2021, criar um canal no YouTube e começar a falar nas minhas redes sociais sobre algum assunto que fizesse sentido para mim. Na época, o que fez sentido foi saúde mental e vida saudável, porque eu estava muito envolvida com isso. Foram coisas que eu trabalhei nesse ano devido ao meu tratamento da depressão, comecei também a me exercitar e eu queria compartilhar com o mundo, sabe? O quanto que a terapia e o exercício físico faziam bem para nossa cabeça, para nossa mente. Eu precisava compartilhar isso com as pessoas, então eu comecei falando disso. Novamente, era um assunto que eu achava que eu ia ser menos julgada do que falar sobre astrologia, então eu fui por esse caminho. Mas foi uma fase bacana também, porque é um assunto que eu gosto, de certa forma. Eu influenciei, inclusive, muitas pessoas a fazer terapia, a se exercitar. Tive trocas legais com várias pessoas nessa fase, mas eu sentia que faltava algo. Até que em 2023 foi o despertar da astróloga, porque eu estava fazendo mais um curso de astrologia. Vale ressaltar que de 2018 até todos esses anos que eu fui relatando para vocês, eu continuei estudando astrologia, tá? Fazendo cursos, me aprofundando, só que era para o meu autoconhecimento. E em 2023 eu fiz um curso um pouco mais técnico de astrologia, e aí eu estava num estado de flow ali, fazendo aquele curso, e aí me deu um estalo. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. Me deu esse estalo e eu pensei, caramba, é isso. Sempre foi isso. Trabalhar com astrologia, ensinar astrologia para as pessoas. E eu dei esse passo, eu criei coragem para mudar de nicho, né? Eu falava sobre saúde mental, vida saudável, e aí eu mudei de nicho e comecei a falar sobre astrologia. Um outro ponto importante para falar para vocês é que de 2020, que foi quando eu saí do meu último emprego, até 2022, eu não tive pressão para fazer dinheiro com a internet. Eu estava gravando os conteúdos e assim, a hora que o negócio se tornasse rentável, beleza. Mas o meu marido estava me dando esse suporte enquanto isso não acontecia. Ele super me apoiou na minha decisão, porém, em 2023, foi um ano que ele também quis sair do emprego dele e decidiu empreender. Então, eu também tive que apoiá-lo, porque assim como ele me apoiou, chegou o momento de eu apoiar ele. Mas vocês sabem que todo empreendimento no início é muito desafiador, tem muitas incertezas. Então 2023 foi um ano super difícil, porque se tem uma coisa que abala o nosso psicológico é problemas financeiros. E uma coisa que inclusive eu demorei a processar é que não basta você ter um sonho, ele precisa ser rentável. Porque não tem jeito, nós vivemos no mundo capitalista, nós precisamos de dinheiro, porque sem dinheiro nós ficamos muito vulneráveis. E como o meu sonho estava longe de ser rentável, eu me senti na obrigação de ajudar o meu marido, porque como o negócio dele é mais convencional, então o retorno financeiro, consequentemente, era mais imediato. Só que, infelizmente, nessa fase aí entre 2023 e 2024, ficou muito pesado fazer as duas coisas, trabalhar com meu marido, falar na internet sobre astrologia, porque eu estava com muitos problemas pessoais, estava com menos tempo para postar também, porque eu comecei a trabalhar com ele, e o pouco tempo que eu tinha para falar, né, de astrologia, para estudar, eu tinha assim zero cabeça, zero energia, porque ou eu estava muito cansada ou eu estava muito preocupada. E também o pouco que eu postava, eu estava assim nitidamente um pouco triste, reclamando de algumas coisas na internet, então não estava fluindo assim legal, sabe? Não era aquilo exatamente que eu queria transmitir para as pessoas. Então eu senti a necessidade de me afastar mais uma vez da internet e fiquei quase um ano fora. E esse quase um ano fora foi essencial para eu organizar a casa. Organizei muitas coisas aqui na minha cabeça, organizei a minha vida externa também. As coisas se estabilizaram, graças a Deus, e eu pude retornar para cá. E eu entendi que eu quero muito isso, quero trabalhar com astrologia, quero trabalhar com a internet para transmitir todo o meu conhecimento para vocês. Mas eu entendi também que isso aqui, para ser a minha fonte principal de renda, não vai ser agora, vai levar tempo, porque é assim que funciona. Grandes coisas, elas levam tempo. E não é só com astrologia, é com tudo na vida, com praticamente todas as pessoas. Aqueles cases de sucesso que explodem rápido, que as coisas acontecem super rápidas, é a exceção da exceção. Eu entendi também que eu preciso ter mais calma. Lua em Áries, né, gente? Que é tudo para ontem, mas a vida real não é assim. Nada é como a gente quer e na hora que a gente quer. Então precisa ter calma, preciso combater o medo da rejeição, que é uma questão interna que eu tenho, e o principal, ter constância, porque ao longo desse quase um ano fora eu refleti muito sobre isso também, e parando para pensar, eu nunca tive constância em nada, porque eu começo muito bem, só que aí como eu não tenho o retorno que eu quero, na hora que eu quero, eu me frustro e paro de fazer, e não é assim que funciona. Com tudo na vida, a chave é a constância.
Por enquanto, continuo trabalhando com a minha família. Vai sim ser desafiador fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vai demorar um pouco mais para dar certo, mas eu quero muito isso e é um dia de cada vez. Muito obrigada para quem ficou até o final do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos e me conta aqui nos comentários um pouco sobre você para a gente se conhecer melhor. E muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo.